Olá, hoje vamos falar sobre valores máximos e mínimos de uma função de duas ou mais variáveis. Já falamos isso no cálculo 1, quando a função era a função de uma variável. Então, só para fazer um lembrete de função de uma variável, y igual a f de x, digamos que esse f de D, que é definido de D, subconjunto de R, esse D é domínio para R, tem máximo global se, no ponto C, se f de C é maior que ou igual a f de x para todo x em D. Então, neste caso, esse valor f de C é chamado valor máximo de f em D. Neste caso, como ele é para todo o domínio, ele é valor máximo, então ele é chamado máximo global. E, nesta mesma maneira, podemos definir mínimo global, seria um mínimo global em C, seria quando f de C é menor que ou igual a f de x para todo x em C. Então, seria valor mínimo neste caso. Então, o que significa local? E só para fazer, como falamos aqui, global, e outro conceito tem de local. Local significa que se a f de C, valor de f no ponto C é maior que ou igual ao valor de função no ponto x para todo x na vizinhança de esse ponto C. Então, se neste caso isso acontece, falamos que esse é mínimo local. Desculpa, isso é máximo local. E agora, se isso f de C é menor que ou igual a f de x para todo x na vizinhança de C, esse I é uma vizinhança, intervalo aberto que contém C, então neste caso seria mínimo local. Então, isso já vimos no passado, mas só rapidamente, se você olhar aqui neste gráfico da função, que está definido de menos 1 até 4, então aqui você tem vários pontos onde você pode considerar máximo ou mínimo. Por exemplo, se você considera D, que é valor de função aqui no ponto D, é valor de função no ponto A. Então, e neste caso, se você considera na vizinhança de 1, esse cara é máximo. Mas se você considera no todo domínio, ele não é mais máximo. Portanto, ele é máximo local. Porque no domínio todo, aqui no ponto A é máximo. Então, ele é máximo global. Da mesma maneira, aqui no ponto zero, ou na origem, essa função tem mínimo, mas se você considera somente nesta localidade, ou seja, na vizinhança de zero. E agora, aqui, se você vai aqui ponto B, que é o valor da função avaliado no 3, então ele é mínimo global, porque ele é mínimo em todo o domínio. Ok? Isso já vimos no cálculo 1. Também sabemos agora como calcular. Se você olha aqui, quando tem máximo local ou mínimo local, ou você tem aqui, tangente seria paralelo a eixo de x. Aqui, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Isso significa que gradiente, ou seja, fator angular da reta tangente é zero. Significa derivada nesse ponto é zero. Então, o que o teorema de Fermat dizia neste sentido. Então, neste caso, para a função de uma variável, ele dizia, se f tiver máximo ou mínimo local no ponto C, então derivada no ponto C, se existir, então essa derivada é zero. Como eu falei, porque essa derivada representa fator angular da reta tangente, neste caso, que é paralelo a eixo de x. Então, isso é o teorema de Fermat. Então, esse ponto onde essa derivada existe e derivada é zero é chamado ponto crítico. Ou também é chamado um ponto crítico se derivada não existe. Então, o ponto crítico de f é um ponto de domínio de f, onde a derivada desta função é zero, ou derivada desta função naquele ponto não existe. Pontos críticos são candidatos para máximo ou mínimo. Isso já vimos no cálculo 1. Mas lembre que nem todos os pontos críticos fornecem máximo ou mínimo. Se você recorda bem, então, se você tem essa função cúbica, aqui é a derivada f de x igual a x de cubo. Então, derivada desta função, quando c igual a zero ou na origem, é zero, mas essa função nem tem máximo, nem tem mínimo na origem. Você lembra daquele gráfico que aí é assim. Ok? Essa é a raiz. Então, o mais famoso era que teste de segunda derivada, vocês lembram
no cálculo 1. O que era? Primeiro você encontra o ponto crítico. Como que encontra o ponto crítico? Você calcula a derivada, se existir, coloca ele igual a zero, resolve e calcula o valor de x. Então vamos dizer que C é ponto crítico. Então, se segunda derivada daquele ponto crítico é positivo, então esse C é ponto de mínimo local. Se segunda derivada daquele ponto crítico é negativo, então esse C é ponto de máximo local. Se segunda derivada é zero, então este teste fica inconclusivo. Ok? Então, aqui tem figura. Às vezes a gente diz, em vez de máximo local, mínimo local, às vezes dizemos máximo relativo ou mínimo relativo, porque isso é só nesta vizinhança. Se você considera aqui é mínimo, aqui é mínimo nesta vizinhança. Se você considera aqui no todo o domínio, ele não é mais mínimo, por isso que é chamado relativo também. Então, local e relativo são as mesmas coisas. Então, isso que a gente fez, lembrança de cálculo 1. Agora vamos falar como funciona isso, este conceito na dimensão 2 ou maior, ou seja, a função de mais variáveis. Então, nesta sessão, veremos como usar as derivadas parciais para localizar os pontos máximos e mínimos da função de duas variáveis. Primeiro, definição. Como dizemos aqui, o gráfico de função de duas variáveis é este tipo, é uma superfície, vamos dizer, este tipo de coisa pode parecer. Então, a definição é a seguinte: uma função f, que é definida de D para R, tem máximo absoluto ou máximo global, são a mesma coisa. No ponto A é ponto vetorial aqui, e neste caso, se fosse dimensão 2, se f de x é menor que igual a f de A para todo x em D. Então, esse cara é máximo absoluto. E, mesma maneira, esse A é máximo relativo ou máximo local se isso acontece, f de x é menor que igual a f de A para todo x na vizinhança de A. Ok? Aqui. Depois eu explico na figura. E da mesma maneira, você pode definir uma função f que vai de um domínio D para R. Esse domínio é só conjunto de R2 ou pode ser de R3 ou outro também. Tem um mínimo absoluto ou mínimo global em A se f de A é menor que igual a f de x. É contrário que aqui. Para todo x em D. E dizemos que mínimo relativo ou mínimo local se f satisfaz estas desigualdades. Ou seja, o valor de f no ponto A é menor que igual ao valor de ponto f no ponto x para todo x próximo de A. Okay? Se você olha aqui, esta figura, aqui tem máximo desta função no todo o domínio, se você considera. Se você colocar aqui, isso não é, aqui nesta vizinhança ele é máximo, mas aqui não. Aqui mesma coisa, isso é mínimo absoluto, isso é mínimo local, ok? E mais pode parecer, como no cálculo 1, também pode ser um ponto onde nem máximo nem mínimo vai aparecer. Por exemplo, olha aqui. Neste ponto, se você olha nesta direção, esse ponto é mínimo, porque aqui, no lado direito, lado esquerdo, ele está fazendo a função cresce. Então, aqui está mínimo. Agora, se você olha nesta direção, de frente para trás, por exemplo, aqui não é mais mínimo, ele é máximo. Então, neste caso, esta direção, esse ponto é mínimo, nesta direção é máximo, então você não pode concluir que nem é máximo, nem é mínimo. Tá, ok? Isso pode acontecer. Este tipo de ponto é chamado ponto de Sella. Eu vou definir daqui a pouco. Então, como no cálculo 1, então como definir o conceito de pontos críticos? O que acontece? Vamos definir pontos críticos e pontos de Sella. Seja f uma função diferenciável, o plano tangente à superfície dada por esta função z igual a f de x, y no ponto x0, y0, z0 é dado por esta fórmula que vimos nas aulas passadas. Z menos z0 é igual a derivada parcial com respeito a x daquele ponto x menos x0, mais derivada parcial com respeito a y daquele ponto y menos y0, onde z0 é este valor. Isto era a equação da
plano tangente. Olha, se ele tem máximo aqui, então esse plano tangente, aqui, olha aqui, se tem máximo, esse plano tangente fica horizontal, ou seja, paralelo ao eixo da x. O eixo, não é eixo neste caso, plano x, y. E se você olhar atrás, aqui também, plano seria paralelo ao eixo x, y. Aqui também, plano tangente seria paralelo ao eixo x, y. Aqui também, aqui também. Olha, então, neste plano, fica paralelo ao eixo x, y, quando, isso significa que, quando ele fica aqui, quando a variação no x é zero, variação com respeito a y também é zero, porque está paralelo ao eixo da x, e, portanto, não é eixo de y. Esses caras são zeros. Então, neste caso, quando esses derivadas parciais são zeros, então esse ponto é chamado ponto crítico da função f. Esse x0, y0, que está no domínio, é chamado ponto crítico de f. E esse P, onde a imagem de x0, y0, ou seja, cuja coordenada seria x0, y0, z0, é chamado ponto estacionário da superfície. Porque isso está na superfície aqui em cima. E esse x0, y0 está no domínio. Então, no domínio, é chamado ponto crítico. Isso é parecido. Na dimensão 1, era derivada, a sua única derivada vai para zero. Aqui, derivada parciais tem que ir para zero. Ok? E ponto, então, dizemos que o ponto x0, y0, formalmente, no domínio, também é dito ponto crítico, se ponto crítico de f, se uma das derivadas parciais não existir. Okay? Se derivadas parciais existem e vão para zero, é ponto crítico. Ou se derivada não existe, também é ponto crítico, como foi feito no cálculo 1. Okay? Se a derivada não existir, também era ponto crítico. Olha, aqui neste caso era só uma variável, mas agora neste caso tem pelo menos um não existir significa ponto crítico. Ok? Então, qual é o ponto de Cela? Antes de ir no ponto de Cela, primeiro vou dizer, isso é teorema parecido com esse teorema de Fermat, que a gente tinha visto. Se tiver máximo ou mínimo, e se derivada existir, essa derivada era zero. Então, aqui o que acontece também? Se f tem máximo ou mínimo local no ponto A, B, se derivadas parciais de primeira ordem existir neste ponto, então derivada parcial com respeito de x e derivada parcial com respeito de y são zero. Isso significa que esses são componentes de gradiente daquela função no ponto A, B. Então, esse gradiente é zero. Ok? Isso é importante. Então, se tem máximo ou mínimo local, esse gradiente tem que ser zero. Ou seja, derivadas parciais tem que ser zero. Então, o que o teorema diz? Então, esse teorema diz que se f tem um máximo ou mínimo local em AB, então AB é ponto crítico de f. Okay? E, no entanto, como em cálculo 1, nem todos os pontos críticos fornecem máximo ou mínimo. Olha, então vamos olhar essa figura. Aqui tem máximo, então aqui reta tangente, aqui é mais suave, não é tão pico. Tá ok? Não é bico. Então, aqui de reta tangente, plano tangente é paralelo ao eixo da x, então aqui tem derivadas são parciais são zeros, tanto aqui, tanto ali e tanto ali. Mas agora, se você olhar aqui no ponto B, se você olha nesta direção, na reta aqui o B, então aqui se você, ao longo de curva vermelha, essa derivada aqui, aqui seria máximo, ou seja, e aqui, se você olha neste roxo, então aqui seria mínimo neste ponto. Então, nesta direção, você considera ele mínimo. Nesta direção, você considera máximo. Então, portanto, esse ponto é chamado ponto de Cela. Então, o que significa isso? Um ponto crítico, aqui, derivada parcial com respeito de x também zero. Derivada parcial com respeito de y também zero. Por quê? Aqui são um lado dá um mínimo, outro lado dá máximo. Então, ele é ponto crítico. Mas esse ponto crítico nem dá máximo, nem dá mínimo. Por quê? Se você olha nesta direção, é máximo, nesta direção é mínimo. Portanto, o que significa? Um ponto crítico é dito ponto de Cela se existem esses dois pontos na vizinhança de AB, tal que esse um ponto é menor, valor é menor, o outro ponto é valor é maior.
Então, você pode encontrar no qual vizinhança, muito pequeno que seja, você sempre pode encontrar. Então, este tipo de chama ponto de cela. Então, o ponto de cela é parecido com o ponto de inflexão no cálculo. Lembra cálculo? Por exemplo, daquela função cúbica era que ponto de cela e era ponto de inflexão. Então, só para dizer que máximo ou mínimo local e máximo ou mínimo relativo e valores extremos são equivalentes. Então, isso é parecido com o cálculo, tá bom? Então, se tem máximo ou mínimo, derivadas parciais são zeros, então esses, ou seja, gradiente é zero naquele ponto. Então, esses pontos são pontos críticos e são candidatos para ter máximo ou mínimo, mas nem todos têm. Então, depois tem que testar como no cálculo, tá bom? Então, vamos ver primeiro um exemplo. Considere essa função f de x y igual a x quadrado mais y quadrado. Então, você tem este é gráfico desta função. Se você olha aqui, note que f de x y igual a x quadrado mais y quadrado. Então, x quadrado é sempre maior que ou igual a zero, porque é quadrado de uma função. Y quadrado também é sempre maior que ou igual a zero, porque é quadrado de uma função. Então, que é igual a f de 0, 0. Portanto, para qualquer x e y no domínio desta função, ele é sempre maior que ou igual a zero, que é o valor de f de 0, 0. Logo, este 0, 0 é um mínimo absoluto, porque qualquer valor de x e y isso acontece no domínio de f. Portanto, esse é mínimo absoluto. Agora, se você olha aqui esta função, essa função f de x y igual a 2 menos x quadrado mais menos y quadrado. Você tem este tipo de gráfico. Se você olha aqui, esse cara é que x quadrado é sempre maior que ou igual a zero, y quadrado maior que ou igual a zero. Então, isso você está dizendo o quê? Você está subtraindo de 2 alguma coisa são maior que ou igual a zero. Então, isso significa que o valor de esta função é sempre menor que ou igual a 2, que é igual a f de 0, 0. 2 é igual a f de 0, 0. Se você colocar 0, 0, aqui ficaria 2. Isso significa que para qualquer x e y no domínio dessa função f, esse valor seria menor que f de 0, 0. Portanto, f de 0, 0 é máximo absoluto de f. Okay? Isso é mais fácil que temos para ver sobre a estrutura de função que implica, tá bom? Então vamos ver, isso são mais simples. Agora vamos ver uma outra função. Considere a função f de x, y igual a xy, cujo gráfico é o paraboloide hiperbólico nesta forma, nesta direção e nesta direção. Você olha, observe que gradiente desta função é que? Gradiente é primeiro componente derivada parcial com respeito de x, daria que? Y. Segundo componente seria que derivada parcial com respeito de y, daria este. Então, esse gradiente fica zero quando esse cara é, quando x é zero, y é zero. Então, esse é um ponto crítico. Mas esse ponto crítico é máximo ou mínimo, então? Se você olha aqui, dá para ver, se você olha no livro texto, está explicado tudo direitinho. Depois eu vou explicar no quadro, na sala de aula, se tiver. Mas agora, se você olha intuitivamente, se nesta direção, essa função tem mínimo aqui. Mas se você vai desta direção para lá, então aqui tem máximo. Então aqui, um lado é mínimo, outro lado é máximo. Então esse cara nem é máximo nem é mínimo. Portanto, esse 0, 0 é ponto de cela. Muito bem, esses três exemplos são muito fáceis. Só olhando na figura você pode ver. Mas agora vamos ver, complicar um pouquinho. Um outro exemplo. Tá bom? Seja f é uma função dada por esta expressão, x quadrado mais y quadrado menos 2x mais menos x 6y mais 14. Então, primeiro vamos ver quais são pontos críticos. Para calcular pontos críticos, você olha esta fórmula, o que tinha? Pontos críticos significa que aqui. Então, quando derivada parcial no daquele ponto é zero. Derivada parcial no outro ponto, ou no corresponde a y, também é zero. Então, vamos ver pontos críticos. Primeiro, calcular derivada parcial com respeito de x seria quanto? Qualquer ponto. Seria 2x
Esse cara é 0, menos 2, 0, 0. Então, isso é derivada parcial com respeito de x. Derivada parcial com respeito de y seria esse 0, seria 2y. Esse 0, aqui seria menos 6. Ok. Esses são derivadas parciais com respeito de x e y. Então, para encontrar pontos críticos, a gente tem que fazer esse cara é igual a 0, esse cara é igual a 0. Ou seja, quando esses caras são zeros, então nós temos pontos críticos. Então, esses caras, 0 significa que 2x menos 2 igual a 0. Significa x igual a 1. E 2y menos 6 igual a 0 significa y igual a 3. Então, único ponto crítico desta função é 3. Então, agora a questão é, será que esse ponto é ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de célula? Tá bom? Então, isso é uma decisão que tem que fazer. Ainda não sabemos, não descobrimos um método, ou não introduzimos um método. Só sabemos definição. Mas agora, isso é mais fácil neste sentido. Vamos manipular essa função. Se manipulamos e completamos o quadrado, achamos que essa função é nesta forma. Você pode x quadrado menos 2x, você tem que colocar que mais 1 quadrado seria que x menos 1 quadrado. E y menos 3 quadrado. E eu estou completando o quadrado em torno de esse ponto. Ok? Você pode manipular ele e escrever nesta forma. Isso é fácil, só somar e subtrair. Mas por que fizemos isto? Tem uma vantagem. Fazendo isto, esta quantidade, x menos 1 quadrado, é sempre positivo, porque o quadrado de uma expressão. Aqui, este no quadrado de y menos 3 também é sempre positivo. Então, você está fazendo o quê? F é 4 mais uma coisa positiva, outra coisa positiva. No mínimo, pode ser zeros, essas coisas. Então, significa que essa função é sempre maior que igual a 4. Porque esse é maior que igual a 0, ele é maior que igual a 0. Então, esse cara é maior que igual a 4. Para todos os valores de x e y. E quando esse 4 ocorre, quando f é 1 e 3, se colocar 1 e 3, esse será 0, esse será 0, esse seria 4. Então, esta função é sempre maior que igual a 4. Esse 4 é igual a f de 1 e 3. Portanto, 1 e 3 é mínimo local. Na verdade, neste caso, é mínimo global, ou mínimo absoluto de f. Então, esse cara, completando o quadrado. Mas, cuidado, isso aqui foi muito fácil de encontrar. Mas nem sempre é tão fácil completar o quadrado, se tem uma função mais complexa. Então, tem que desenvolver alguma técnica, como fizemos no cálculo 1. Lembra? No cálculo 1, a gente tinha um método mais usado, era teste de segunda derivada. Será que equivalência vale aqui? Sim, tem um teste de segunda derivada. Vamos fazer teste de segunda derivada para a função de duas variáveis. Ok? Vamos, então, qual é o teste de segunda derivada? Seja f uma função de domínio D, que é subconjunto de R2 para R, uma função de duas variáveis, com derivadas parciais de segunda ordem contínuas, numa bola aberta que contém um ponto crítico. Esse domínio tem um ponto crítico. Vamos denotar o determinante da matriz hessiana em AB por D. Okay? Então, qual é hessiana? Significa uma matriz formada por esta coisa. Segunda derivada com respeito de x, derivada parcial com respeito de x, derivada parcial, segunda derivada parcial de f com respeito de x com respeito de y. Aqui, derivada parcial, segunda derivada parcial com respeito de y com respeito de x, e segunda derivada parcial com respeito de y. Okay? Mas como são aqui segunda derivadas contínuas, então este e este são iguais na verdade. Você pode escrever f de x e y para ambos. Em vez de f de x e y x, você pode escrever x e y são iguais, porque isso é condição. Então, se não quiser, pode escrever separado também, mas dá na mesma. Então, isso é determinante de matriz hessiana. Então, como expandir ele? Você multiplica esses diagonal menos esse diagonal. Ou seja, f de x no ponto AB
f de y ponto AB menos f de x y ponto AB quadrado. Mas pode escrever f de x y AB vezes f de y x AB, mas ambos são iguais, ok? Esse AB é ponto crítico. Você calcula essa determinante no ponto AB. Então, nesse caso, temos o seguinte: se esse determinante é positivo e segunda derivada parcial com respeito de x no ponto crítico é positivo, então f tem um mínimo relativo em AB, ou seja, um mínimo local em AB. Ora, se esse determinante é positivo no daquele ponto crítico e segunda derivada parcial, ou derivada parcial de segunda ordem com respeito de x no ponto crítico negativo, então f tem um máximo relativo no ponto crítico, ou seja, ele é máximo local. Lembra? Lá também tem a segunda derivada negativa precisava. Ok? Então, determinante é positivo, segunda derivada positivo com respeito de x, tem mínimo relativo. Determinante positivo, segunda derivada com respeito de x, máximo relativo. E se determinante é negativo, então esse ponto é ponto de zero. Você nem precisa calcular segunda derivada, tem ou não tem, positivo ou negativo, não. Tem, claro, mas se tem positivo ou negativo, não interessa. Mas se determinante é negativo, já é ponto de zero. E agora, aqui falamos positivo e negativo. O que acontece se determinante é zero? Pode acontecer. Se determinante é zero, este teste não funciona. Preciso de outro tipo de teste, mas isso é fora de escopo de seu nível por enquanto. Ok? Então, isso é muito parecido com os testes de segunda derivada de função de uma variável. Lá tinha a sua segunda derivada, aqui tem o determinante da matriz hessiana. Então, esse matriz formado por estes componentes, estas entradas, é chamado matriz hessiana. Tá bom? Muito bem. Agora vamos usar este teste para um exemplo. Determine os pontos críticos, os pontos de máximo e mínimo locais e os pontos da célula desta função. F de x, y igual a x quarta mais y quarta menos 4xy mais 1. Então, como fazer uma solução? Ok? Solução é a seguinte. Primeiro, vamos, para usar segunda derivada, primeiro segunda derivada parcial de segunda ordem. Então, derivada parcial f de x, de aqui seria que 4x cubo, 4y, menos 4y. Derivada parcial com respeito de y seria que 4y menos 4 aqui errei. Desculpa, aqui tem que ser 4y cubo. Ok? Aqui é 4y cubo menos 4x. Desculpa, isto é, aqui foi copy-paste, então foi erro. Aqui deve ser 4y cubo menos 4x, tá ok? É isto. Eu vou corrigir no slide quando eu posto, você vai olhar lá. E agora a segunda derivada deste cara. Deriva de novo, seria 12x quadrado, esse cara morre. E f, agora primeiro tem f de x, agora deriva com respeito de y. Esse cara morre, esse cara seria só menos 4, tá bom? Agora, aqui é y, aqui é x, são trocados. Então, derivada de y com respeito de x, esse cara morre, aqui seria menos 4. E derivada de y com respeito de y seria que esse cara, aqui é x, eu falei, ele é o contrário, está acontecendo, aqui é x, então seria este cara, tá bom? Desculpe, mas isso, só copy-paste, eu esqueci de mudar. Muito bem. Agora, determinante hessiana, aqui está tudo certo. E f de x, f de x, y, f de y, x, f de... aqui f de y, x, aqui tem que ser f de x, y. Aqui também está errado. F de y, y. Isso também copy-paste matou. Acho que vou parar aqui. Eu vou colocar no outro vídeo. Ctrl. Shift. Ok? Vamos dar um exemplo onde usamos esse teste de segunda derivada. Ok?
ok? Determine os pontos máximos e mínimos locais e os pontos de cela da função f de x e y igual a x quarta mais y quarta menos 4xy mais 1. Então, primeiro, para poder usar este teste de segunda derivada, preciso de derivada parcial de segunda ordem e calcular determinante de matriz hessiana. Então, a primeira derivada com respeito de x, derivada parcial, seria 4x cubo menos 4y. Derivada parcial com respeito de y seria 4y cubo menos 4x. Agora, a derivada parcial com respeito de x de r de x seria 12x quarta x0. E com respeito de y seria só menos 4. Ok? E agora, este derivada parcial com respeito de x de este cara seria menos 4. Derivada parcial com respeito de y de este cara seria 12 y quadrado. Ok. Então, determinante de matriz hessiana seria este, nossa fórmula, f de x, f de x, y, f de y, x, f de y. Então, este, se você calcula, seria este. Na verdade, esses são iguais. Olha aqui, f de x, y é menos 4, aqui também 4, menos 4. Então, se você colocar esses valores, seria quanto? Este vezes este, seria 144 x quadrado, y quadrado, e menos 4, menos 4, 16. Então, este menos seria menos 16. Então, pontos críticos. Isso é matriz hessiana. Quais são pontos críticos? Primeiras derivadas parciais de primeira ordem, zero. Esse cara é zero, esse cara é zero. Significa que este cara é zero, este cara é zero. Mas de aqui você encontrará y igual a x cubo e x igual a y cubo. Agora, se resolvemos essas duas equações, se resolvemos estas, agora, o que acontece? Usando y igual a x cubo na x igual a y cubo, então você vai ser x igual a x cubo e cubo. Então, ou seja, x nono. Ou seja, x nono menos x igual a zero. Ou seja, x oitavo menos 1 igual a zero. Isso significa que ou x é zero ou x oitavo é 1. X oitavo é 1 seria x é 1 ou menos 1. Então, tem três valores. Então, valores correspondentes de y seria quando? Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 1 cubo 1. Quando x é menos 1, y é igual a menos 1 cubo igual a menos 1. Ou seja, este. Então, logo, pontos críticos são o quê? 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. Então, esses três são pontos críticos. Então, vamos primeiro encontrar qual será o valor de determinante da matriz hessiana, tá bom? Então, seria aqui, no ponto 0, 0. Então, qual é o determinante? É esse, 14, 144, x quadrado, y quadrado menos 16. Quando x é 0 e y é 0, seria esse cara é 0 menos 16. Então, 0 menos 16 igual a menos 16, que é negativo. Quando é negativo, não preciso testar nada mais. Isso é ponto de cela, tá bom? E agora vamos calcular no ponto 1. No ponto 1, se você colocar aqui 1, então seria que d igual 144 menos 16. 144 menos 16 seria 128, que é positivo. E aqui, 118 é positivo. E o valor de função, o valor da segunda derivada no ponto 1 é quanto? Segunda derivada no ponto 1. Segunda derivada no ponto 1 seria só 12. Ok? 12, 1 quadrado seria 12, que é positivo. Então, D é positivo, segunda derivada é positivo. Então, significa que esse é o ponto de mínimo local. E agora, no menos 1, 1. Então, D seria de novo menos 1, 1. Aqui é quadrado. Então, não tem diferença. Seria de novo 144 menos 16. Porque 1, 1 e menos 1, 1, sendo quadrado, é ficar no mesmo valor. Ok? De novo, 128 maior que 0. E segunda derivada no menos 1, 1. Segunda derivada no menos 1, 1 também. Menos 1 quadrado seria 1, seria 12 mesmo. É positivo. Então, isso também, D positivo, segunda derivada positivo. Então, esse cara é positivo. Ou seja, ponto de mínimo.
Então, logo pelo teste de segunda derivada, 0, 0 é ponto de célula, 1 e menos 1 são pontos de mínimos locais. Ou seja, valor de mínimo local é que, então, f de 1 igual f de menos 1 seria, você colocar na função original. 1 seria que 1 mais 1, menos 4 mais 1. E se colocar menos 1, também seria o mesmo. 1 mais 1, mais 4, menos 1 menos 1. Seria aqui positivo de novo. Então, seria menos 4 mesmo. Então, isso daria menos 1. Então, isso é, a gente usou o teste de segunda derivada para calcular este. Então, cuidado, se você tem aqui quarto grau, então o derivado parcial seria de terceiro grau, então tem 3 pontos críticos, ok? No exemplo anterior, tinha só segundo grau, então o ponto crítico era único. Agora vamos ver um exemplo que eu trouxe de um slide que eu achei interessante. E aqui tem muito resumido, está em inglês, mas vocês já sabem. Função é de função cúbica. X cubo mais y cubo menos 3x menos 3y quadrado mais 1. Aqui a questão é que calcular o ponto crítico, usa as testes de segunda derivadas para ver se são pontos de mínimo, máximo ou são de tipo de ponto de célula. Em inglês, para ponto de célula, de saddle points, ok? Então, primeiro, vamos encontrar derivadas parciais para pontos críticos. Seria a derivada parcial com respeito a x, seria 3x quadrado menos 3, igual a 0. Isso daria quanto? X quadrado igual a 0, ou não, x quadrado igual a 1, seria x igual a mais ou menos 1. E o outro, derivada parcial com respeito a y, daria quanto? 3y quadrado menos 6y igual a 0. Ok, se você colocar este, então seria que y igual a 0 ou y igual a 2. Tá bom? Tem duas posições. Então, quais são pontos críticos? Aqui tem que ter cuidado. Aqui são independentes. Então, portanto, quando x e y são separadas, podem ter todas as possibilidades. Aqui é menos 1, 0, 1, 0. Menos 1, 2, 1, 2. Então, tem esses 4 pontos. Não, todos esses 4 pontos, esses caras são zeros. Porque aqui não depende de y, aqui não depende de x. Então, todas as combinações você considera. Então, pontos críticos são esses 4. Então, segunda derivada. O que é segunda derivada? Então, esse determinante de matriz hessiana era que f de x, x, f de y, menos f de x, y quadrado. Então, você sabe que f é esse cara. Neste caso, menos 1, 0. Se você calcular aqui, você teria 3. F de x é 6x, porque aqui se vai colocar aqui. Então, neste ponto é menos 6. E este ponto aqui, você está calculando esses valores nestes pontos, tá bom? E f de y é 6y, calcula aqui. F de x, y é quanto? 0. E f de yx também é 0. Então, esses são zeros. Então, esse D, se você colocar esses todos os valores aqui nesta fórmula, você aqui calculará D igual a 36, que é positivo. Segunda derivada, negativo. Então, esse é ponto de máximo local. Aqui, nestes dois pontos, esse D é negativo, então ponto de célula. Neste caso, D é positivo, segunda derivada, olha aqui, é positivo, então ponto de mínimo local. Você pode ver, aqui está muito resumido, mas você pode ver rapidamente no seu caderno, escreva e vai encontrar. Então, isso é teste de segunda derivada, é muito parecido com o teste de segunda derivada no cálculo 1. Ok? E agora, vamos lá para cálculo 1, vocês tinham feito uma coisa, se vocês lembram bem, era o seguinte, se você tem um intervalo fechado, então essa função, no intervalo fechado, função contínua no intervalo fechado, ele atinge máximo e mínimo global. Ok? Isso era. Será que a mesma coisa funciona na função de duas variáveis? Sim. Valor máximo e mínimos absolutos. Isso, como eu falei, lembrete, eu olhei aqui, para uma função f de uma variável, tinha um teorema de valor extremo, o que diz
se f é contínua em um intervalo fechado, então f tem um valor mínimo absoluto e um valor máximo absoluto. Isso acontece. Então, para as funções de duas variáveis, a situação é semelhante. Ou seja, primeiro vamos ver, aqui era intervalo fechado. Né? Qual é o conceito de intervalo fechado? Não? Dimensão 2. Então, aqui é definição. Um conjunto fechado em R2 contém todos os seus pontos da fronteira. Ou seja, contém pontos do interior e de fronteira. Por exemplo, o disco é este, x² mais y² menos 1. Então, esse contém todos os pontos dentro do círculo e sobre esse círculo. Então, esse círculo seria a circunferência de esse disco. Então, e esse conjunto fechado se contém todos os pontos de interior e de circunferência, neste caso, é de círculo. Dentro de círculo e na circunferência desse conjunto fechado. E tem outro conceito, vou falar sobre limitado. Antes de ir no limitado, vamos falar sobre uma observação importante, que se o único ponto de fronteira for omitido, o conjunto deixa de ser fechado, ok? E aqui, tem que conter todos, o que quer dizer? Tem que conter todos os seus pontos aqui, esse todos é muito importante. Por exemplo, esse é fechado, esse não é fechado. Este, por exemplo, aqui, um ponto está omitido aqui, então não é fechado. Esse conjunto também não é fechado, porque fronteira não está presente. Ok? Deixe cuidado. E outro conceito é conjunto de limitado. Um conjunto é limitado em R2 se ele está dentro de um disco. Ok? Então, se você pode incluir esse conjunto dentro de um disco, então esse conjunto é limitado. Em outras palavras, um conjunto limitado é finito em extensão. Ou seja, você pode limitar pelo um disco finito. Tá bom? Então, esses são dois conceitos, conjunto limitado e conjunto fechado. Então, teorema de valor extremo para duas dimensões seria como se fosse conjunto fechados e limitados. Isso é o seguinte. Se f, aqui não é o, f é contínua em um conjunto fechado e limitado, se f é contínua em um conjunto limitado fechado em R2, então f assume um valor máximo absoluto, f, vamos dizer, no ponto x1 e y1, e um valor absoluto, mínimo absoluto, vamos dizer, no ponto x, y, esse x2 e y2. Esses dois pontos estão ou no interior ou na fronteira de D. Ok? Isso sempre ocorre. Isso não tem como, sempre vai ocorrer. Então, então, qual é o método de intervalo fechado, então? O intervalo fechado, no cálculo 1, que a gente tinha calculado mínimos e máximos em todos os pontos críticos e na fronteira. Valores na fronteira, mínimos máximos na fronteira e mínimos máximos no interior. Depois comparava. Aqui também a mesma coisa. Mesmo análogo de cálculo 1. Para determinar valores extremos de uma função f em um conjunto fechado e limitado, deve-se fazer o seguinte: determinar os valores de f nos pontos críticos dentro de D, e determinar os valores extremos de f na fronteira de D domínio. E comparar esses valores, que são obtidos no item 1 e item 2, e máximo de todos seria máximo absoluto, e menor de todos seria mínimo absoluto dessa função. Ou seja, qual é a ideia? Primeiro, calcula pontos críticos, calcula valores em todos os pontos críticos. Depois, você calcula máximo e mínimo na fronteira. Ok? Isso seria a método de extensão de método de intervalo fechado na dimensão 2. Ok? Então, vamos fazer exemplos. Por exemplo, aqui, encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função x² menos 2xy mais 2y no retângulo este. O retângulo formado por um lado seria x maior que igual a 0, menor que igual a 3, e lado y seria menor que igual maior que igual a 2, menor que
desculpa, maior que ou igual a 0, menor que ou igual a 2. Então, ou seja, este é retângulo. Então, como calcular valor absoluto? Então, primeiro, como tinha aqui procedimento, lembra? Primeiro determinar valores nos pontos críticos. Então, primeiro vamos calcular passo 1, pontos críticos. Eles ocorrem quando primeira derivada parciais ou derivada parcial de primeira ordem são zero. F de x, de aqui seria aqui, 2x menos 2y é zero. E f de y seria aqui, menos 2x mais 2 igual a zero. De aqui você encontra que esse cara é igual a zero, significa x igual aqui, se você colocar aqui, seria quanto? X igual a 1. Se colocar x igual a 1 aqui, seria 2y igual a 1, seria y também 1. Então, o único ponto crítico é 1, 1. E valor neste ponto é f de 1, 1. F de 1, 1, se você colocar aqui 1 menos 2 mais 1, seria quanto? 3 menos 2, seria 1. Então, isso é o único valor no ponto crítico. Então, passo 2, lembra? Passo 2 era determinar valores extremos na fronteira de D. Então, ok. Primeiro vamos ver quais são as fronteiras desse disco. Valores extremos da F na fronteira de D, que é constituído por 4 segmentos de retas, L1, L2, L3 e L4, mostrados na figura aqui. Isso é primeiro fronteira, uma parcela, outra parcela de fronteira, outra parcela de fronteira, outra parcela de fronteira. Então vamos ver aqui na L1 o que acontece. Cuidado, aqui na L1, y é sempre zero. Ok? Em L1, y é sempre zero. Então, f seria que f de x, y seria f de x zero. Y é zero, então seria que se y é zero, então f de x, y seria só x quadrado. Ok? X quadrado. Então, aqui, x varia de quanto? De 0 até 3, em L1. Então, esse x quadrado é função crescente, de 0 até 3. Então, significa que ele tem mínimo valor no 0, máximo valor no 3. Então, portanto, mínimo seria f de 0, 0, que é 0. Máximo seria f de 3, 0, seria quanto? 3, e y é 0, seria 3 quadrado, seria 9. Então, esses são na primeira parcela de fronteira. Agora, em L2 aqui. No L2, o que tem aqui? No L2, x igual a 3 e y varia quanto? Y varia de 0 até 2. Ok? Então, o que acontece? X é 3, y é isto. Então, colocar aqui x igual a 3. Seria quanto? F igual a 9. E aqui seria 6y mais 2y. Menos 6y mais 2y. Seria menos 4y. Ok? Então, f viraria neste caso. Tá bom? E agora, nesta situação, essa função é crescente ou decrescente? Se y vai de crescer 0 até 2, o valor deste cara vai diminuindo. Se y aumenta, esse cara diminui. Ok? Então, significa que essa função é decrescente. Se a função é decrescente, o valor máximo dele começa no 0, mínimo dele começa no 2. Ok? Então, máximo seria no 0, que é 9, 3, 0. Aqui também estava. E mínimo seria no ponto final, aqui no 2, seria que f de 3, 2. Se você colocar aqui y igual a 2, ficaria quanto? 8. 9 menos 8 é 1. Ok, isto. Agora vamos calcular no L3. No L3 tem uma coisa de novo. Y igual aqui é sempre 2 fixo. X varia de 0 até 3. Ok? Então, y igual a 2. Vamos colocar y igual a 2. Seria quanto? X quadrado menos 4x mais 2. Não, mais 4. Y igual a 2. Ok. Seria este, entre 0 e 3. Ou seja, essa função, se você completa quadrado, seria que x menos 2 quadrado. Então, essa função tem valor mínimo no 2, 2, que é 0, e máximo no f02, que é 4. Ok? Então, essa função tem mínimo no L3. Ok? Mínimo no 2, 2. Aqui.
e máximo aqui. Você pode encontrar. Tá bom? Porque ele é sempre maior que igual a zero. Portanto, maior que igual a zero, quando x igual a 2, igual a zero. Então, isso é sempre. E máximo seria esse. Tá bom? E agora, em L4, ou nesta reta, x é zero. Y varia de 0 até 2. Então, f de 0 y, se você olhar aqui, 0 y seria isso é zero. Aqui seria 2y menos a x é zero. Esse também vai embora. Então, ficaria só y, 2y. Ok? Então, essa função, de novo, é crescente. Mínimo seria no ponto 0, máximo seria no ponto 2. Então, 0, 0 é 0, isso é 4. Então, aqui no segundo passo, quais são valores, são fronteiras? São 0, 9, 9, 1, 0, 4, 0, 4. Então, qual é, portanto, na fronteira, valor mínimo é 0, máximo é 9. Então, no passo 3, você compara esses valores na fronteira e valores no ponto crítico. Então, se colocar esses três valores, então, passo 3, comparando valores de passos 1 e 2, concluímos que o valor máximo absoluto é no ponto 30, é 9, e valor mínimo absoluto é no 2.00, também é 0, e 2,2 também é 0. Ok? Então, esse ponto é 0. Ou seja, valor máximo. E se você olha na figura, o gráfico de esta função é dado por esta função, esta figura. Então, máximo está aqui, 9, e mínimo é 0, 0, que acontece no 0, 0, e aqui no 2, 2. Ah, não, 2, 2 deve estar, aqui está 0, 0, então 2, 2 deve estar em algum canto, aqui x igual a 2, e y igual a 2, tá bom? Então, esse cara continua 0, 0, tá bom? E x igual a 2, z, então, tem que ser aqui neste lado. Tá bom. Então, este é o método de equivalência, método de intervalo fechado, e vamos parar